Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa e também facilitadora em constelação familiar. E hoje eu estou aqui substituindo nossa querida Arlete, que não pôde estar presente. Nossa bancada está um pouquinho diferente hoje. Estamos eu e a Babi, que normalmente fica lá comandando o som. A mesa de som, a nave. Som, a nave. Normalmente ela comanda a nave e hoje aqui, ó, lindamente nos apoiando aqui na bancada, né, Babi? Exatamente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O nosso programa vai estar no YouTube do Vivência Espírita. Então segue lá o YouTube e também assiste o nosso programa. E lá também pode fazer comentário, pode escrever alguma coisa que a gente passa depois para nossa convidada. Lu, maravilha, para você. Gratidão, Babi. Nossa Rai não pode estar presente, Ana Bacos também não. Arletinha também não, elas estão num compromisso lá, muito importante também. Então nós estamos aqui, representando elas. Vou te dizer, não é fácil você substituir a Arlete, não. E também não é fácil substituir aqui, não. É verdade, tá no meu lugar, né, Babi? Maravilha! O nosso assunto hoje, nós estamos unindo duas questões muito importantes, que nós estamos falando de terapias e de nutrição. Então eu vou chamar a nossa querida Solaine Marques para falar sobre intestino preso e intestino solto. Qual a relação com o emocional e o nutricional? Se apresente, nossa querida Solaine. Boa noite a todos vocês, todos os telespectadores, para que vocês realmente possam ter muito aprendizado hoje aqui comigo e com toda essa galera aí, né? Para quem não me conhece, eu sou Solaine Marques, eu sou nutricionista, eu sou terapeuta sistêmica e eu trabalho sempre com os dois olhares, para a nutrição e para o olhar sistêmico. Por isso que hoje a nossa abordagem, ela vem muito vinculada a isso. Até onde é o intestino preso da nutrição e o intestino preso sistêmico. E esse vai ser o nosso assunto. Sensacional! Já estou interessadíssima mesmo, porque, gente, vou contar um segredinho. Eu já passei numa sessão com a Solaine, eu eliminei 7 quilos em uma semana. Você tá entendendo o que é isso? Oh. Ela unindo a terapia com a nutrição. Claro que depois eu relaxei e enfiei o pezinho na jaca de novo. Mas se eu tivesse seguido todas as orientações certinhas que ela me deu, eu tinha chegado exatamente no quilo que eu queria. Mas, objetivo. Enfim, no objetivo. E ela realmente faz esse trabalho maravilhoso, unindo lá terapia com nutrição. Sensacional. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Por onde começar quando o intestino travar? Como que a gente faz aí, Sol? Porque normalmente as pessoas, quando pensam em intestino, elas logo pensam em alimento. Mas hoje, com o meu olhar sistêmico, eu digo que eu vou olhar a questão física, onde está faltando água, se está faltando fibra, se está faltando peritaltismo, que é atividade física, ou se é magnésio, o que está travando na questão da nutrição, que é o que todo mundo acha. E esquecem de analisar que existe um outro gatilho, que é o emocional, que também pode fazer isso. Assim como o intestino pode soltar, como prender. Só que na nutrição existe o prender, intestino preso, e também o intestino solto. Olha que interessante. Precisa estar em equilíbrio, né? Sim. Precisa estar em equilíbrio. Só que as pessoas têm que entender, né, Lu, até onde é físico e até onde é sistêmico. E como que identifica o que acontece isso? É justamente os pacientes não entenderem. Então, quando eles pensam em intestino preso, eles acham que é só alimentar. Sim. E como consteladora, eu venho para desmistificar e dizer, não, existe uma outra raiz aí que a gente tem que dar muita atenção, né? O nosso intestino, é verdade que seria o segundo cérebro? Ele
Ele é o segundo cérebro. É isso? É isso, e eu digo mais. Por isso que nós temos que dar tanta atenção ao nosso intestino. Porque ele é o reflexo da ansiedade, da depressão. Por quê? Porque quando há uma desbiose intestinal, é ele que vai dar todo o comando. Né? Então não adianta nós queremos melhorar esse ponto se nós não cuidarmos do nosso intestino. Por isso que intestino preso, intestino solto, os dois estão errados. E como identificar isso relacionado ao emocional? Tanto preso quanto solto? Como que a pessoa identifica? Relacionando... No emocional, ele não é nem solto e nem preso. Ele é normal. Nós chamamos na nutrição funcional de salsicha. Na cor da raiz de um tronco de uma árvore. Porque quando é emocional, existe aquela cor caramelo, que as pessoas acham que é normal. Não é normal. Isso é um sinal de uma desbiose intestinal, ou é sinal de emocional. Sabe aquele paciente que fala assim, nossa, parece que eu tô com dor de barriga, mas aquela ansiedade provoca também essa evacuação mais líquida, mais amarelada, mais caramelo. E aí, quando você vai identificar na questão alimentar, ela não tem. Então, a gente vai puxar um gatilho para o emocional. Agora, se esse paciente contar para mim, não, realmente eu consumi lactose, realmente eu fiz isso, aqui, aí a gente vai pontuar. Não, eu ando muito ansioso, muito estressado, realmente, a gente vai identificar que é a questão emocional ali. Porque, na verdade, quando a gente fala das questões sistêmicas, que a gente vai falando ainda no decorrer, totalmente diferente da nutrição. Por isso que a gente tem que saber quando é nutricional e quando é sistêmico. E aí é só com você, né? Como que a pessoa vai saber? Né? Eu, na infância, eu tinha o meu intestino muito preso, muito preso. Imagina que eu lá na infância, há 30 anos atrás, 30 nada, 40, eu ia saber que era emocional. É o que você falou, intestino preso, come casca de mamão, caroço de mamão, era umas indicações. A maçã, uma coisa assim, não, né? maçã prende, isso é o que eu ouvia, chupa uva. E aí, como que é isso? Continua essas orientações? Não, a minha mamãe viajava na maionese. Não, é positivo, é positivo. Só que, gente, nós temos que ter consciência assim, por exemplo, paciente estressado também tranca o intestino, né? Então, eu preciso identificar tudo. Mas, às vezes, lá na infância, sabe que você bebia água o suficiente? Sabe que você comia fibra o suficiente? E isso olhando, você é criança, né? Aí você fala, então, quando eu era criança não tinha trauma, não tinha situações? Tem. Será que, de repente, que lá na sua infância você sentia muito medo? É uma grande relação com o intestino preso. Faz super sentido. Faz super sentido, muito medo. E a criança normalmente tem medo mesmo, né? De várias questões. Medo, né? E a criança come também muito ruim. É verdade, é verdade. Tem né? que ter muito... A criança não quer comer fruta, a criança não quer comer fibra. Gente, a criança não quer. Então, a gente tem que ter consciência que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, entender o que realmente é aqui, o que realmente nós podemos identificar nesse quadro clínico. É diferente de um adulto, porque o adulto, ele vai fazer uma dieta equilibrada, ele vai tomar água ali, tudo isso é um conjunto de coisas. E agora, quando é emocional? Eu que te digo, e quando é emocional, como que faz? Qual o protocolo que a Nutri usa nestes casos aí? Olha, eu sempre identifico assim. Primeiro eu vou olhar a questão física. Tudo isso que eu falei agora, das fibras, da água, peritaltismo, tudo isso eu olho antes. Ok, tá tudo ok. Eu vou olhar a questão das mágoas. Pessoas que têm uma grande mágoa por alguém, por uma situação. Nos casos que eu recebo mágoa com o pai, mágoa com a mãe, entende? Então nós precisamos entender que existe um medo também ali escondido. Medo do futuro, medo de uma situação que vivenciou e não quer vivenciar novamente. Então,
eu tenho situações assim de pacientes que o trauma é tão grande que não quer acessar essa memória do medo e tranca muito. Mesmo eu usando prebióticos, probióticos, fibras, água, entende? E quando solta? Na maioria, quando solta ou quando solta? Quando solta o intestino, porque você está falando do preso, normalmente é medo, a pessoa segura, não quer soltar. E a pessoa que tem diarreia, que vive com o intestino solto, o que é? Mágoa, ressentimento. Então, é algo que ela cobra muito dos pais, é algo que ela acha que ela não recebeu dos pais, entende? E hoje, o que eu mais recebo é pacientes que têm uma mágoa, um ressentimento muito profundo mesmo. Então, por exemplo, aconteceu recentemente uma situação comigo, do paciente, o pai morreu aos 92 anos, só que ele tinha uma mágoa muito grande do pai. E por mais que eu vinha trabalhando com ele, na hora que o pai entrou em óbito, no outro dia a mulher dele já me mandou mensagem: meu Deus, o que eu faço com ele? Que ele tá tendo diarreias. E eu falei: não tem nada a ver com a nutrição, isso aqui é emocional. Olha só. E era segundo ela, eram diarreias líquidas, amareladas. Olha a complexidade do emocional aqui. Então, quer dizer... É diferente, Lu. Desculpa. Pode continuar, por favor. É diferente quando o paciente tem uma situação alimentar. Por exemplo, ele tem uma intolerância à lactose. Também pode provocar isso. É diferente. Nós estamos falando aqui de situações emocionais que refletem essa evacuação. Perfeito. Você estava falando da questão da diarreia, que está ligada à mágoa, né? E isso, qual que é a diferença entre desinteria e diarreia? Tem alguma diferença? É porque normalmente quando você pergunta para o paciente, ele sempre, mesmo que ele evacue 3 vezes, ele vai falar que é diarreia. Uhum. Entende? Porque na cabeça das pessoas, aquela evacuação mais líquida é sempre uma diarreia, uma disenteria. Eles usam esse termo. E não é não? Entende? Explica aí, porque eu também sempre falei que diarreia era tudo a mesma coisa. Assim, tem pacientes que falam assim: eu tô com uma diarreia. Eu falo: quantas vezes você evacuou hoje? 2. Ué, mas por que é diarreia? Porque foi muito líquido. Agora, a outra não, é muito tempo, é muito mais constância. São várias e várias e várias vezes, e normalmente é algo alimentar, alguma outra situação que não tem nada a ver com o emocional. Isso que eu tava pensando. Entendeu? Entendi. Não tem nada a ver com o emocional. Algo, por exemplo, assim, uma bactéria alimentar, alguma coisa que não tem como segurar, você não segura. Tá, entendi. Então, perfeitamente. E quais alimentos que não pode ser consumido por quem está com o intestino solto? Aí vem a pergunta, no emocional ou na nutrição? Vamos imaginar que o emocional tá ok. Eu entendi, eu vou responder. Então, olha só. Quando nós falamos alimentar, nós temos que entender se existe um alimento que esse paciente não pode consumir que provoca. Vou dar um exemplo. Uhum. Tem paciente que se tomar café com açúcar, ele tem. Tá. Então, nós temos que tirar os alimentos que provocam. Se é lactose, a gente retira. Deixa eu ver assim, tem pacientes que... Sabe aquele alimento que você comeu da crise? Pronto. É só a gente retirar. Agora, na questão emocional, é muito mais desafiador. Porque isso é muito mais profundo, entende? Igual, por exemplo, essa pessoa que perdeu o pai. Ele levou 5 dias para se recuperar. Né? Mas aí tem um tratamento? Como que é feito para ajudá-lo? Né? É emocional. E aí você faz um trabalho sistêmico para que ele consiga resolver essa questão? Você já identificou que não tem nada a ver
com a parte nutricional e sim com a emocional. E aí, o que você faz? Como que é isso? Eu faço um movimento sistêmico, para que ele consiga olhar para isso com mais leveza. Não tem outra forma. E a maioria dos seus clientes, seus pacientes, eles têm essa visão? Porque normalmente a pessoa procura o nutricionista por conta da nutrição, a parte alimentar. E aí você, como também trabalha com essa parte sistêmica, eles têm essa compreensão? Ou já passou por alguns questionamentos? Falou, não, imagina, eu estou muito bem resolvido com meu pai, com a minha mãe. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Porque, na verdade, os pacientes que me procuram, eles vão antes nas minhas redes sociais. Entendi. E lá eles já sabem que eu trabalho com a nutrição funcional, com o olhar que eu tenho para suplementação, que é uma das minhas especializações. Mas eles sabem também que eu sou terapeuta sistêmica e que eu vou na raiz da causa da situação. Então, ele já vem um pouquinho com aquela consciência que também eu vou olhar para o emocional. Porque é impossível eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, olhar apenas para a nutrição. O paciente chega para mim com o intestino preso e eu vou questionando ele sobre essas possibilidades de ser falta de fibra, água, não sei o quê. E ele diz, sim, tá tudo ok para tudo. E tem paciente meu muito centrado, mas o intestino ainda não funciona. E aí, muitas vezes, eu vou constelar essa parte do intestino, olhando para ele justamente para poder ajudar, porque eu sei que é ali o gatilho dela, ou o gatilho dele. Profundo, hein? Que bacana poder olhar para essa parte, né, nutricional sistemicamente. E isso a gente olha em todas as partes. Eu olho para a diabetes, que nem sempre quem tem diabetes é que está consumindo doce. Às vezes faltou doçura e está refletindo agora. Mas essa doença veio para avisar que algo ele precisa olhar. E quando tem problema? E aí, claro, eu como nutricionista vou olhar sim para o plano alimentar, eu vou olhar para uma questão, de repente, de estresse para baixar o nível de cortisol, eu vou olhar para a questão física. Mas só de repente eu citar algumas coisas, eu já sei que é emocional. O paciente já começa a chorar quando você toca. Como que é o seu contato com o seu pai, com a sua mãe, entende? E aí já vai liberando. Só nessa conversa, nesse diálogo, já vai liberando. Só nessa virada de chave a gente quase constela. Só dele tomar consciência. Que maravilha. Eu tenho algumas perguntas aqui que vieram no WhatsApp. É mais para a parte nutricional. Ele diz assim, como atuam os lactobacilos no intestino? É mais para a parte nutricional. Salva o nosso intestino. Nós temos que entender os lactobacilos, gente, eles vão realmente restaurar, ele realmente vai dar vida. Quando nós falamos do doce, por exemplo, vou dar um exemplo do doce. Os estudos apontam que quanto mais vontade de doce, mais bactérias você tem no intestino. Então, os lactobacilos, os probióticos, os probióticos, todos eles estão vindo para o quê? Para te ajudar nessa questão, restaurando essas bactérias ruins, porque nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Só que nós temos que aumentar essas bactérias boas, para que nós possamos melhorar o que é a nossa absorção de vitaminas e minerais. Quanto mais bactérias ruins nós tivermos no intestino, menos absorção alimentar nós temos. Por que existem tantas pessoas que eu digo com aquela fome de saco vazio? Porque o intestino está com muitas bactérias, ela nunca ouviu falar nem em lactobacilos, nem em prebióticos, probióticos, nada, para restaurar essa microbiota e você poder melhorar a absorção. Tem pessoas que criticam muito as nutrifuncionais porque nós temos um olhar, não somos nós quem falamos, são os estudos que apontam, com relação muito à lactose. Por quê? Porque realmente fermenta, realmente promove mais e mais aumento aí dessas bactérias. E quando nós comemos saudável, a gente perde muito com isso. Porque você não está com a sua microbiota saudável para melhorar e poder realmente absorver mais essas vitaminas. E o que é flora intestinal?
É toda a questão das bactérias do nosso intestino. Ah, perfeito. Bom, a gente estava falando da questão da nutrição, né? Agora eu vou voltar um pouco da questão do emocional. Tudo bem, Lu? Ótimo. Comer demais ou de menos está ligado a emocional? Tipo, às vezes tem gente que come demais, tem gente que come de menos, mas isso está relacionado à emoção? Sim, total relacionado ao que eu chamo de fome emocional. Eu sempre brinco com alguns pacientes que chegam, quem você quer comer? Uhum. Quem você está comendo? Né? Porque normalmente quando você come sem fome, você está comendo uma emoção. E esse é o maior desafio de quem está acima do peso. É quem você está comendo. Quem você emocionalmente gostaria de talvez estar presente aqui com você, né? É algo muito voltado à ansiedade. Então, muitas pessoas comem por ansiedade. Por quê? Porque existe algo que ela quer resolver ou uma situação. Porém, o que nós temos que entender? Que quando eu olho para a nutrição, eu tenho que olhar a questão física. Porque o comer aí que você pode falar, pode ser também a deficiência nutricional, que é a sensação de saco vazio. Só que dentro a questão sistêmica, é um gatilho daquilo que está faltando. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito de histórias. Teve uma situação de um paciente que não conseguia entender a compulsão alimentar dele. E quando eu fui constelar ele, eu perguntei para ele, você foi amamentado? Ele disse para mim assim, não, a minha mãe não tinha leite. Ela me deu uma negra para ela me alimentar. E aí, quando eu fui constelando ele, eu pedi para ele fechar a câmera dele, fechar o áudio, porque eu queria que ele se entregasse, porque o homem tem uma dificuldade de liberar. E vinha para mim o movimento de balanço. E eu falei para ele assim, se abrace e sinta isso. Mas era em que sentido? Ele falou para mim assim, eu comecei a me balançar no sentido de que não era ela a minha mãe. Que eu não queria ela, eu queria a minha mãe, eu queria o cheiro da minha mãe. E isso, infelizmente, trouxe muitos reflexos negativos para ele. Muito, ele desconta na comida. Ele fala assim, é como se fosse uma falta dessa amamentação da mãe. Olha só. Caramba. E hoje a gente trabalha muito profundamente isso com ele, justamente porque ele hoje, na consciência dele, ele não é como se ele não aceitasse essa outra pessoa amamentá-lo. Claro que a gente foi trabalhando, tudo uma questão, mas tem muita coisa por trás de tudo isso, entende? Certo, então assim, a questão de comer demais está ligada à ansiedade, né? E comer de menos também está ligada à ansiedade? Existe um gatilho também. Existe um gatilho, eu falo muito, é como se a pessoa estivesse olhando para a morte. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que em algumas situações ela fala, ele não consegue engordar, porque ela fala, eu não quero viver mais. Então, existe uma fome, existe outras situações lá atrás. Problemas com o pai, por exemplo, a questão da anorexia, da bulimia, tem uma relação com o trauma. Mas aí não necessariamente é pai, ou na maioria das vezes a questão do não se alimentar. Não necessariamente é o pai. Não necessariamente é o pai. Pelo menos as pacientes que eu atendi, todas elas vieram com um olhar paterno e a gente conseguiu identificar com bastante facilidade. Mas existem outros gatilhos. E você... Por isso que cada paciente é um contexto diferente. A gente vai, né, eu gosto muito de entender um pouquinho ali o contexto para a gente poder trabalhar, até porque a constelação que eu faço é individual, né, não é em grupo. Sim. Né, tem pessoas que não aceitam em grupo, que não quer, né, compartilhar histórias, enfim. Não quer se expor, né? Não quer se expor de jeito nenhum, né? E a gente tem que respeitar. Com certeza. E essa questão de comer doce demais? Nossa! Tem hora que você come o doce, aí dá aquele alívio.
Que bom. Por que dá essa sensação, hein? Também tá ligado ao emocional, De amor? prazer. E qual é esse horário que você tem tanta vontade de comer doce? Ah, de noite. De noite. Quem é que está faltando à noite? Quem é que tá faltando à noite? Boa Quem é, pergunta. né, de repente, da sua memória, que à noite você se sentia talvez um afeto, um carinho, alguma coisa, alguma memória. Pode ser lá da infância, de 2, 3 anos, não sei. Mas às vezes é isso que representa. É aquela situação, como se fosse o eu te amo do papai, o eu te amo da vovó, da titia, entende? Esses dias aconteceu uma situação assim. A paciente falava assim pra mim, assim, eu não sei o que acontece, Nutri. De segunda a sexta parece que eu quero comer até o reboco. Quando chega sábado e domingo, passa. Eu falei, quem é que está faltando de segunda a sexta? Que você quer preencher com comida? Virou a chave. Quem era? A filha. Que a filha ficava com a mãe, muito longe, numa chácara, para ela trabalhar e estudar. E só ela ficava com ela no sábado e domingo. Então, no sábado e domingo, aquilo que faltava vinha para ela. Entende? A mesma coisa numa situação assim do meu pai, eu falo muito do meu pai. Meu pai tinha uma mania de colocar sal e muito sal na comida. E minha mãe sempre brigava muito com ele por causa disso. E eu, como consteladora, eu falei, pai, me conta mais. Por que você coloca tanto sal assim? E aí, ele foi me contar a história. Que quando nós éramos criança, a mãe colocava muito sal na comida para que a gente pudesse beber muita água e não pedir comida, porque lá naquele período não tinha comida tanta em fartura, igual temos hoje. Então, quanto mais água eu tomasse, menos fome. Então, ela colocava muito sal. Então, qual é a memória dele hoje, do eu te amo da mamãe? Sal na comida. Nossa. Então, você tem que identificar aonde está o gatilho. Isso dentro das questões emocionais. Porém, dentro da nutrição, tem uma relação com deficiência de cromo. Entende? Então, a gente normalmente ajusta. Eu, como especialista em fitoterapia, eu ajusto isso primeiro, né? Todas as deficiências, eu faço o ajuste. E depois, não melhorou, já vou entender que é sistêmico. Então, normalmente, quando você faz seus atendimentos, você inicia fazendo toda a avaliação nutricional. Quando você descarta tudo isso, aí você fala, olha, temos que olhar sistemicamente, porque está ligado a outras questões. Sim, é para tudo. Tô com inchaço no corpo. Ok, já sei quais são as vitaminas que estão em deficiência. Ok, eu ajustei, não melhorou? Eu já sei o que está ligado a esse inchaço. E assim eu vou linkando. Eu tenho enxaqueca. Ok, eu vou tirar os alimentos, eu vou suplementar. Não melhorou? Eu já sei que é sistêmico. E normalmente enxaqueca está ligada a qual tipo de emoção? Normalmente enxaqueca está ligada a qual tipo de emoção? A mãe. Caramba. A mãe. Eu falo que essa mulher é porreta. Ela é boa por demais, gente. A Solane é tudo de bom. Eu preciso voltar a me tratar. Venha pro juízo. Com juízo. Volta pro juízo. E o inchaço, amor? O inchaço tá ligado a quê? Principalmente o inchaço nas pernas também tem relacionado à mãe, né? Também está relacionado à mãe. Só que na nutrição tem deficiências ajustadas à vitamina A, vitamina K, ao zinco, a B1, a B6, entende? Por isso que eu gosto muito de ajustar primeiro a nutrição, porque às vezes também é ruim na alimentação, tá comendo muito sódio, então eu acabo que alinhando e ajustando tudo. Melhorou. Ótimo. Então a gente já sabe que é aqui. Agora, com a mãe, esse inchaço, principalmente na região das pernas, gente, é muito mais profundo. Porque quando a gente fala da mãe, a gente fala da mágoa, a gente fala do ressentimento. Sabe aquela paciente que fala assim, Nutri, eu tenho uma picuinha com a minha mãe. Tem algo com a minha mãe que eu não engulo. E aí você vê assim que a paciente tem muita celulite nas pernas, tem muita gordura. Olha a proteção dela com relação a essa mãe. Essa resistência
pertence que ela tem a essa mãe. Nossa, que profundo. Gente, procura a Solane, viu? Olha, o que eu vejo, é verdade. Porque você fazer essa junção da nutrição com o sistêmico é surreal. Porque raramente uma pessoa vai associar uma coisa com a outra. Tudo vai achar que é alimentação. Ah, porque eu como muito pão. Ah, porque eu tomo muito refrigerante. Agora eu vou fazer uma pergunta. Aquela pessoa que já é adulta e trouxe aquele hábito alimentar de comer só coxinha, pizza, Coca-Cola, tá ligado a quê emocionalmente? Memória infantil. Memória infantil. Mas aí o que aquela pessoa tem que fazer? Ela precisa ressignificar. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Vamos pensar que esse adulto hoje, lá quando ele tinha 8 anos, esse era o eu te amo do seu pai. E você não ouve o eu te amo do seu pai hoje. O que você vai fazer? É tão inconsciente que você não tem ideia. Só que daí você pergunta, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Você precisa ressignificar isso dentro de você. Sim, papai, isso foi e é e sempre será uma memória de muito eu te amo para mim. Mas em prol da minha saúde, eu sigo fazendo diferente. Olha que lindo. E a pessoa que bebe demais? É a mesma coisa? Está linkada ao pai. A falta do pai. As drogas, cigarro. Isso que eu ia perguntar, as drogas também? Pai. Porque tem uma época da nossa vida, o pai, ele não tem essa facilidade, né, de falar assim, oi filha, te amo, papai ama você. E o papai não fala, minha mãe começou a falar isso agora, uns tempos pra cá. A minha também. Depois de muito insistir, ela fala, mãe, eu te amo, ela tá bom. Eu falei, entendi. Entendeu? Só que nós não entendemos isso. E essas são as nossas maiores feridas emocionais. Então, quando a gente fala da autossabotagem, eu consigo entender o meu paciente de uma forma muito tranquila. A autossabotagem, ela tem o quê? Uma rejeição. Ela tem sentimento de abandono. Ela tem um sentimento de injustiça, de traição. E isso, enquanto você não cura, você simplesmente vai virando aqui, ó, fazendo a rodinha. E você vai repetir, você não vai sair. Por que as pessoas, elas emagrecem e engordam? Justamente porque elas precisam curar algo muito mais profundo. Por que você atrai? Por que nós atraímos pessoas que sofrem rejeição, abandono? Por que você atrai sempre as pessoas mesmo igual a você? Porque é uma ferida que está dentro de você. E você vai atrair pessoas na mesma energia. Né? Quando eu falo com o meu paciente assim, você precisa saber qual é o ambiente que você está. E os estudos apontam, não sou eu que estou dizendo. Quando você entra num ambiente onde a comida é muito compulsiva ali, você come que você não entende por que você comeu tanto. Desnecessário. Porque você entra naquela energia. E quando acontece assim, a pessoa tá lá numa alimentação tranquila, saudável, e de repente, do nada ela começa a comer compulsivamente. É algum gatilho que ela acessou? Porque às vezes acontece. Eu não sou de comer pão. Tem dia que eu falo, nossa, eu preciso de pão. Eu preciso comer pão, porque eu preciso comer pão. É um gatilho de alguma situação? É um gatilho. É um gatilho. Então você sempre tem que pensar, você tem que parar. Eu sempre falo para meus pacientes, pare e pense de quem é isso. Eu pergunto? Ele pergunta de quem é isso? Sim, para si mesmo? De quem é isso? De quem eu quero honrar isso? E você pode parar e dizer sim, obrigado, mas agora pode ir. Eu sigo fazendo diferente. Pode ir, pão. Pode ir, pão. Você fazer e faz, ó, por exemplo, assim, se eu tô. Eu não sei se você tá com deficiência de cromo, né? Vamos falar assim. Sim, tá. Mas pensa aqui comigo aqui. Se você, de repente, identificar uma falta de eu te amo de um vovô, por exemplo, eu era muito assim com a minha avó. Entende? Porque, assim, a pessoa que me abraçou depois de uma tentativa de sequestro muito forte que eu sofri, ela morreu. E quando ela morreu, eu comecei o quê? A engordar.
Por quê? Porque o meu corpo quis me proteger dos homens. Porque quanto mais grande, mais gorda, menos sensual. E eu fui identificar isso quando? Quando eu cheguei aos 93 quilos. Caraca, não dá pra imaginar que você já pesou 93 quilos. Pode olhar lá no meu Instagram, porque das poucas fotos que o meu irmão salvou, que eu rasgava tudo, eu deletava tudo, eu jogava tudo que eu não queria ver. Por isso que eu digo que hoje eu olho para o meu paciente com um olhar sistêmico. Ninguém quer ser obeso porque quer. Ninguém quer ser magro porque quer. Eu tenho pacientes, por exemplo, que pesam 42 quilos. Uma pessoa que poderia estar com 70. Eu também. 75. Nossa, Entende? eu também. Ninguém quer estar nesse peso. Uhum. E a Não é questão verdade? de ser magra também? Tem gente que é magro, muito magro, e fala, eu tenho vergonha de ser magro, eu não queria ser assim. E daí você vai olhar para onde? Eu tenho, acho que 3 casos, assim, de muito, muito baixo peso, todos eles emocionais, olhando para a morte mesmo. Olhando para a morte. Então, assim, quando eles identificam isso, fica mais fácil. Fica mais fácil. E daí o que acontece? O que o magro faz? Para engordar, come porcaria. E aí acontece o quê? Cria mais intestino inflamado. Que leva mais o quê? Ansiedade, mais depressão. Come coisas que provocam muito mais ansiedade. E não sai daquele ciclo. E daqui a pouco tá no remédio. Por quê? Porque entra em depressão profunda. E mesmo comendo coisa saudável, por exemplo, eu tenho peso há muitos anos, com o mesmo peso. E mesmo comendo coisa saudável, é difícil de engordar. Justamente porque o teu metabolismo é mais acelerado. Ah, tá. Mas você pode identificar de quem é isso. Por que tão acelerado? Comece a conversar com o seu corpo, porque nós nos curamos. Nós mesmos nos curamos. E eu sempre falo, entre em conexão com o seu eu. Então, quando você... eu estudo muito, né, gente? Ó, vou até mostrar aqui, né? Eu estudo muito essa questão de energia quântica, de toda essa questão de constelação, não só nutrição, porque é a minha paixão, mas quando você entende isso, fica muito mais fácil. Você entender qual é o gatilho que está por trás disso. E você vai sonhar com a resposta. Olha, isso é fascinante, né? Você aí pergunta pro seu eu, por que eu não tô conseguindo comer? Algo assim, Isso. O que está me levando a não ganhar peso? Ou o que está me levando à ansiedade? Ou o que está me levando ao ganho de peso? A resposta vai vir. E eu vou te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já acabou. Eu acho que dá pra gente fazer umas 3 entrevistas dessa. Emocionalmente, a hemorroida tá ligada a quê? Olha só, gente. Eu não quero ficar aqui. Olha, também é uma quero morrer? Eu não quero ficar aqui no ambiente. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Recebi uma paciente que falava assim pra mim, muito pelo amor de Deus, eu tenho um problema muito sério de hemorroida. E tenho uma coceira, né? E aí o que a gente identificou? Lá na infância, ela sofreu tanto com a mãe e com a avó, que o reflexo vinha agora para o adulto, quando ela lembra do espancamento que ela sofreu. E tanto que eu falei para ela, né, que ela já tinha constelado, daí eu disse assim, o que você precisa fazer? Ela tinha constelado e falou, ai, Nutri, mas não sei e tal. Se conecta, porque eu sou muito da conexão, né? Se conecta como se fosse alguém, essa hemorroida. Conversa com ela. Fala, eu não preciso mais passar por isso. Eu já entendi. Agora você pode ir. Então a pessoa que tem essa hemorroida, ela vai conversar com a hemorroida dela. Porque no sentido assim, é um trauma muito profundo. Que, ó, pensa aqui comigo. O momento do trauma, ela não queria estar lá. É como se você estivesse num ambiente fechado, alguém estivesse te espancando. Entendi. Isso é um reflexo.
Eu não quero estar aqui apanhando, eu não quero estar aqui nessa situação. E são muitas coisas que eu recebo, muitas. Sim, me veio porque eu conheço várias pessoas que têm essa questão da hemorroida, né? E aí me veio e falei, nossa, eu preciso fazer essa última pergunta. O tempo já até acabou, mas eu falei, eu preciso, porque eu conheço muitas pessoas que passam por essa questão da hemorroida. Né? Muito. Então ela sempre vai ter que olhar para isso, sempre identificar com esse olhar. E é algo, gente, que não tem como fazer diferente. Os médicos vão falar o que eles quiserem. E falar, olha, cada um com sua forma de aprendizado e tal, mas quando a gente tem essa consciência, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E toda cura, ela vem daqui, de dentro de nós. Com certeza. Sol, amore, Solaine, muito obrigado. Foi maravilhoso. Teríamos muitas e muitas perguntas. Se tivesse ao vivo, então, acho que ia bombar de tanta pergunta. A gente pode até pensar e mais para frente a gente fazer um ao vivo para os ouvintes poderem fazer perguntas, participar, né? Então, mais para frente, vamos nos organizar para fazer um ao vivo. E aí o ao vivo normalmente começa às 19h19. Provavelmente nós vamos fazer isso uma vez por mês, o ao vivo e as outras gravadas. Então, pessoal, este programa está sendo gravado, vai ao ar no dia 17 de julho. Então, se vocês gostaram aí, né? Aliás, vocês só vão saber o dia que passar, né? Pode fazer perguntas, a Solaine vai entrar depois para responder, passar o contato dela. Então, eu agradeço profundamente a todos vocês e já digo aqui que as nossas parceiras de bancada fizeram muita falta hoje também. E eu passo para a Babi para ela poder se despedir. Obrigada, Lu. Obrigada pela participação, obrigada por estar aqui comigo, obrigada, Renato, obrigada, Solaine, obrigada a todos os ouvintes que vão estar aqui conosco daqui a pouquinho, né? No finalzinho, vai estar aqui conosco. E o programa vai estar gravado lá no no Vivência Espírita, né? Aí no YouTube. E segue lá também o Vivência, ok? Obrigada. Passo a palavra para Solaine. Pode se despedir, Sol, Solaine, passa seus contatos. Isso, suas redes sociais. Foi um prazer, gente. Falar da nutrição é uma das minhas maiores paixões. Então, para quem não conhece ou quer saber um pouco mais do meu trabalho, você vai me encontrar no Instagram, no Sol Nutri, e no YouTube. Estou começando também alguma coisa, né, mas depois eu vou deixar eu contar para vocês. Mas sempre olhando para a questão física e para a questão emocional. Então, esse é o meu papel hoje aqui, no meu propósito de vida, na verdade. E eu quero, claro, agradecer vocês pelo convite. E eu vou estar aí, esperando mais um próximo convite, com certeza. Com certeza eu quero você no ao vivo, porque eu acho que vai bombar. Eu também acho. Isso, vamos nos programar aí para um ao vivo. Em julho eu acho que não dá, mas mais para frente vamos fazer um ao vivo com certeza. Beijo no coração, gratidão. E o Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa, está se encerrando agora, com muita alegria no coração e esperando vocês que querem dar entrevista aqui, entre em contato com a Babi. Qual o número, Babi? É 12974110384. Então, se você é um terapeuta ou não, qualquer área, quer vir aqui falar sobre algum tema à sua escolha, entre em contato com a Babi que nós vamos agendar a sua entrevista. Então, um beijo a todos, até a próxima. E eu sou muito grata a Sol, que esteve aqui conosco nesse programa maravilhoso. Beijo, Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo de luz. Beijo. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!